Nós queremos compreender à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, que é a palavra de Deus inerrante. Essa palavra, ela não apenas contém porções da palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus de capa a capa. Aqui não há apenas sugestões, orientações, mas aqui há um completo arcabouço daquilo que nos dirige, nos guia, segundo a nossa fé, a fé que Deus mesmo colocou no nosso coração para que nós vivêssemos. Isso aqui que está aqui é a palavra de Deus, que é, de fato, o nosso manual de fé e prática. É aqui que nós conhecemos a Deus. Não há outra revelação além desta aqui para que nós conheçamos a Deus. Não há outra tradição. Não há outra informação que nós podemos encontrar que nos leva a conhecermos a Deus. E nós queremos então hoje entender qual é e como é a fé da qual nós precisamos compreender, viver, praticar, para que esta palavra seja eficaz em nossas vidas. Nós queremos desmistificar alguns entendimentos equivocados sobre fé. Nós queremos distinguir aquilo que é uma fé sólida, aquilo que é uma fé verdadeira, genuína, transformadora, de uma fé mística, de uma fé pagã, de uma fé supersticiosa, que muitas vezes nós achamos que é fé, mas nada tem a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Como nós vivemos num país de tradição religiosa muito arraigada, como nós somos bombardeados por informações religiosas desde muito pequenos, nós então temos certa dificuldade de quebrar no nosso entendimento alguns paradigmas, alguns modelos, um padrão de raciocínio, de pensamentos, de entendimentos sobre esse tema. Então, hoje nós vamos nos dedicar a entender o que a Bíblia diz sobre fé. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não aquilo que alguém me disse, não aquilo que eu tive uma experiência e essa experiência me levou a pensar de determinada forma, porque as minhas experiências, elas não podem ser, elas não são maiores do que a revelação que está aqui nesse livro, a Bíblia Sagrada. E nós queremos tirar do nosso coração aquilo que não é a fé verdadeira e enchê-la de uma fé de forma que nós possamos viver a nossa vida em Deus, com Deus, de fato sendo transformados, sendo agentes transformadores onde é que nós estivermos. A salvação em Cristo Jesus é pela graça, como eu disse. E essa salvação, ela se torna eficaz em nossas vidas por meio da fé, através da fé. Nós não somos salvos pela fé. Na verdade, amados, nós somos salvos por Deus. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E tudo que Ele fez por nós, Ele fez gratuitamente, voluntariamente. Ele fez como favor. Ele agiu de misericórdia conosco. E misericórdia é não atribuir a mim e a você. Então, misericórdia é não atribuir a nós o que merecíamos. E graça é atribuir a nós o que nós não merecíamos. Então, nós merecíamos a condenação eterna, a separação eterna de Deus, e porque Deus é misericordioso, Ele não atribuiu a nós esse castigo. Mas porque Ele nos amava tanto, então mesmo não merecendo a salvação, Ele nos deu a salvação, isso é graça. Misericórdia é não recebermos o que merecemos, e graça é recebermos o que nós não merecemos. E a fé é esse instrumento que Deus colocou nos nossos corações para que tudo isso seja eficaz.
Por quê? Simples. Porque de que valeria tudo isso que Deus fez se eu não creio? Como eu posso aplicar, imputar à minha vida aquilo que Ele não fez por misericórdia e aquilo que Ele fez por graça, se eu não creio? Se eu não creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, enviado da parte dEle, então nada disso seria eficaz. Então a fé é o instrumento que Deus coloca em nossas vidas, para que toda esta realidade seja verdade eficaz nas nossas vidas. Caso contrário, tudo isso é história. Se eu não tenho fé, se eu não creio nessas verdades, nada disso vale para mim. Não é que não vale para mim. Se você não crê, não vale para você. Agora, se a pessoa ao meu lado crer, vale para ela. Porque nós precisamos entender que não é a minha fé ou a minha falta de fé, ou seja, a minha ausência completa de fé, que anula o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi feito, realizado na cruz do Calvário, por todos. Só que isso só é válido para os que creem. Então, quando Ele fez tudo isso por nós, não atribuindo o que merecíamos, e atribuindo o que nós não merecíamos, agora eu preciso de fé para que isso se torne verdade, para que isso agora possa ser materializado na minha vida. E acontece que muitos ainda estão duvidosos, incrédulos, não creem que Jesus, aquela criança que nasceu em Belém, é de fato Deus que se fez carne entre nós. Como eu posso crer em Deus? Como eu posso crer na minha salvação eterna se eu não creio no meu Salvador? Como eu posso dizer que eu creio em Deus, que eu tenho uma relação íntima de comunhão com Deus, sendo que aquele que é o reconciliador, aquele que é o agente salvador, eu não creio? A fé é esse instrumento que me faz crer que Deus é Pai, que enviou a Jesus, que morreu e ressuscitou por mim e você, que está sentado ao lado direito do trono de Deus, e vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus são todos aqueles que creem nessas verdades, qual seja esta. O texto que nós usamos como base, tanto as semanas anteriores e hoje, é Efésios capítulo 2, versos 8 e verso 9. Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e nesse momento, nesse capítulo 2, e especialmente nesses versos 8 e 9, ele fala como isso se deu em nossas vidas. Ele diz o seguinte, Efésios 2, 8 e 9, versículos 8 e 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então é a fé que torna tudo isso eficaz, verdadeiro, válido em nossas vidas. Isso é dom de Deus, ou seja, dom, dádiva, presente, favor, são todos sinônimos. É um dom, porque o dom não vem de nós, o dom é dado. Então, se você tem dons, foi Deus quem te deu, inclusive o dom da salvação veio de Deus, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, está escrito em Tiago. Então todo dom, toda boa dádiva vem do alto, não vem de nós.
eu e você não temos a capacidade de produzir em nós dons. Então, o sacrifício que foi feito antes de nós crermos, é eficaz agora quando eu creio. E na Bíblia Sagrada há uma definição muito simples, muito clara, muito direta sobre fé. É um conceito, é uma definição que muitos de nós conhecemos, que está registrado no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, fala o que é fé. Simples, simples. Você quer entender o que é fé? O texto do autor, do escritor aos Hebreus, fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé, ela é a certeza das coisas que nós esperamos. É a nossa esperança. Esperar não é no sentido de simplesmente aguardarmos. Esperar tem a ver com aquilo que nós temos esperança. Ora, a fé é a certeza, não tem dúvida. Quem tem fé não tem dúvida. Não tem meia fé. Não tem fé pela metade. Fé é absoluta. Ou você crê ou você não crê. O que acontece em nossas vidas, que por conta das nossas instabilidades humanas, haverá momentos que nós nos tornamos incrédulos. Há momentos, por conta de crises, por conta de problemas, lutas, crises internas, há momentos em nossas vidas que nós fraquejamos, todos nós. Todos nós. Temos momentos em nossas vidas, diante das instabilidades, das dificuldades da vida, que nós simplesmente fraquejamos, ficamos fracos. Mas o conceito de fé é absoluto. Não tem meia fé. Não tem meia não fé. É fé, é fé. Depois nós vamos entender que ele vai falar de homens de pouca fé. Homens que têm necessidade de aumentar a sua fé. Mas não quer dizer que eles não têm fé. Então, ora, fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Fé é, mesmo não vendo, eu aguardo, eu espero, eu tenho esperança. Fé é, eu creio mesmo quando não vejo. Foi o que Tomé disse. Foi: eu não creio, enquanto eu não vir e tocar as suas feridas. Isto é ausência de fé. Porque se você precisa ver, se você precisa de uma comprovação, se nós precisamos de uma prova cabal daquilo, não é fé. Isso não é fé. Isso é incredulidade. E a fé, o conceito de fé, partimos do pressuposto, segundo a Bíblia Sagrada, que é algo que nós esperamos, mesmo não vendo. Como é que a gente experimenta dessa fé? Qual a fonte? Qual a fonte da sua fé? De onde ela vem? De onde ela brota? De onde ela surge? Paulo, novamente, mas dessa vez escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, ele fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões dizem: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Esta é a nossa origem, essa é a nossa fonte de fé. É aqui que nós alimentamos o nosso espírito, para que esta fé seja concretizada, seja materializada em nossas vidas. Você tem fé? E se você tem fé em quê? O que te norteia? O que faz você crer em algo que você não enxerga, não vê, não toca, não é palpável, não é tangível? O que te leva a esperar? O que te leva a ter esperança? Abraão, o pai da fé, o homem escolhido por Deus para dar origem ao seu povo, aos judeus, aos hebreus. Em determinado momento, a Bíblia diz que ele creu
mesmo contra toda a esperança humana. E crer é isto. Crer não é evidências. Crer não é se as possibilidades são altas. Crer não é simplesmente esperar, aguardar uma cura, quando a sua possibilidade humana é de 90%. Fé é crer quando não há possibilidade alguma. Quando Deus disse a esse homem chamado Abraão, que da sua descendência que abençoaria todas as nações, que a sua descendência seria tão grande como as estrelas do céu, ou como as areias do mar, da praia. Abraão tinha 75 e veio ter filho com 100 anos. Sara, sua esposa, era estéril. E quando Hebreus diz que o corpo de Abraão estava amortecido, é porque a tradução ficou interessante. Pois a palavra grega usada no original é necrosado. Quer dizer morto. Ele não estava literalmente morto, mas o seu corpo necessário para fazer um filho estava morto, amortecido, necrosado. Ter fé é quando nós estamos diante de tudo o contrário, onde a esperança já não há mais. Porque do que vale a gente simplesmente ter fé naquilo que é quase certo que vai acontecer? Então o texto diz que fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E essa fé, ela vem pelo ouvir e pelo conhecimento desta palavra. Essa é a nossa origem. Em Hebreus, capítulo 12, verso 2, a gente pode falar assim, mas eu não tenho fé, onde eu posso, de onde vem, onde eu acho, onde eu consigo, onde eu começo? E de novo, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, ele fala que a fé vem de Deus. Essa fé não vem da gente. Porque essa fé, ela não se discerne pela lógica. Ela não é uma ciência exata. Hebreus 12, 2 fala, tendo os olhos fitos em Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Essa fé, ela vem de Deus às nossas vidas. Nós queremos fé, busquemos em Deus. Não vou buscar fé nos resultados. Eu não vou buscar fé nas circunstâncias. E de novo, Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é interessante porque diz assim, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não é porque eu tenho menos fé que você que Deus vai gostar mais de mim. Não é agradar no sentido de Ele gostar de você ou não. Não é agradar no sentido assim, eu sou um homem ou mulher de muita fé e Deus gosta muito mais de mim porque Ele se agrada muito mais de mim. O texto está dizendo, amados, que sem fé eu não chego a Deus. Sem fé eu não conheço a Deus. Sem fé eu não experimento a Deus. Sem fé eu não creio em Deus. Então, para que eu agrade a Deus, eu tenho que me aproximar. O que agrada a Deus é quanto mais próximo nós somos dEle. O que agrada a Deus na nossa relação com Ele é quanto mais nós o buscamos. O que agrada a Deus
é quanto mais estamos sentados ao lado, na presença, buscando, falando, conversando, dialogando com Deus. Só que para que nós façamos isso, nós temos que ter fé. Como nós podemos crer? Como nós podemos nos relacionar com Ele se nós não temos fé? Você tem fé? De novo pergunto, você tem fé em quê? Porque não é fé na fé. Não é fé simplesmente, eu tenho fé, muitos dizem, eu tenho fé. Tem fé de quê? Não, eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho muita fé. Mas você tem fé em quê? Eu tenho fé na fé. Eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé que vai melhorar. Eu tenho fé que o meu time vai ganhar. Eu tenho fé que esse campeonato vai ser nosso. Eu tenho fé que a economia vai melhorar. Aí nós nos encontramos numa relação de fé com a fé. E fé na fé não é nada. Fé na fé é misticismo. Fé na fé é superstição. Porque a fé não pode nada, quem pode é Deus. É Deus. Ele que realiza todas as coisas, foi Deus quem nos salvou. Foi Deus quem nos amou, foi Deus quem enviou o seu Filho Jesus até nós, é Ele quem salva. É Deus quem salva, é Deus quem justifica, é Deus quem perdoa. Não é a fé. A fé é o agente de crer em Deus. Então a nossa fé, ela tem que estar em Deus. A nossa fé é crer que Deus ressuscita, que Deus cura, que Deus faz feliz, que Deus transforma as situações e circunstâncias contrárias e opostas. Fé não é a razão da nossa existência, mas temos que ter fé. Porque para eu ter fé que Deus vai curar, eu tenho que ter fé em Deus. Para que eu tenha fé que Deus vai salvar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, eu tenho que ter fé em Deus. Para que eu creia que Deus vai curar de uma enfermidade, de uma doença, de um câncer, do que seja, eu tenho que ter fé em Deus. Porque quem cura é Deus, não é minha fé. Então nós ficamos num jogo de termos fé e nos tornamos o quê? Pessoas frustradas. Fé não é pensamento positivo. Fé não é força da mente. Fé não é ficar pensando, eu vou ficar pensando, vamos fazer uma roda, vamos dar a mão, abaixa a luz, vamos todos mentalizar. Quem sabe a gente não cria uma corrente de energia, vamos fazer uma corrente, vamos dar a mão, que vai dar tudo certo. Me mostra onde está isso? Não está. Não tem. Não tem que abaixar a luz, aumentar a luz. Não tem que pôr música de fundo. Não tem que dar as mãos, ficar todo mundo contrito, com os olhos fechados. Vamos, quem sabe a gente cria uma energia e a gente joga, a gente envia essa energia onde? De onde nós inventamos? Te respondo, da nossa tradição religiosa. Essa tradição religiosa que nós vivemos aqui tem 500 anos. Que está arraigado na nossa cultura. Fé em Deus. Não é naquilo que a gente pode produzir. A fé é a firme confiança e convicção em Deus, que Deus criou todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder. Fé é crer que Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Fé é crer que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Fé é crer que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Fé é crer que Deus é onibenevolente, Ele é todo bom. Não há mal em Deus. Não há maldade em Deus. Fé é saber que Deus é capaz de fazer tudo o que Ele prometeu. Fé
Não sou eu, você, fazer acontecer. Fé é crer que Deus cumpre tudo o que Ele prometeu. Sem dúvida. Sem instabilidade. E outra coisa que às vezes a gente acha que fé é cega. A gente tem que ter uma fé cega. Que a fé é um salto no escuro. Quem diz? Os filósofos? Os pensadores do passado? Não tem isso aqui não. A Bíblia diz que a nossa relação, que o nosso culto a Deus é um culto racional. Não confunda, não é lógico, é racional. Por que ele é racional? Porque nós fazemos quando nós estamos com a razão, no sentido do entendimento. A fé não é essa coisa mística, essa coisa quase transcendental, no sentido do esoterismo. Não, é algo que a gente entende. Mesmo sendo uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, eu e você precisamos entender fé. Precisamos entender que é esse instrumento de fé que nós podemos transformar todas as situações contrárias. Não porque a minha fé vai transformar, mas a minha fé crê naquele que pode, vai transformar todas as coisas. Essa é a grande diferença. Fé é a firme confiança nas promessas de Deus, não é cega. Fé tem um objeto real. Nós alicerçamos a nossa fé numa base, num fundamento, que é a palavra de Deus. A nossa fé está em algo palpável, tangível. A nossa fé tem fundamento. A nossa fé não é algo apenas imaterial. A nossa fé tem um fundamento nisso aqui. É isso aqui do qual nós precisamos viver. Crendo nisso. Ensinado a partir disso. Deus vem e diz: eu vou fazer isto. A ação de Deus é primária. Ele fala assim, ele vem e diz, eu vou fazer isto. E em resposta, eu digo, eu creio. Isso é fé. A minha fé está fundamentada numa palavra dada, liberada. E essa palavra vem de Deus. E essa palavra é Deus. E essa palavra está escrita nesse livro. Então Jesus disse, Deus disse, eu vou fazer. E eu respondo, eu creio que o Senhor pode sim fazer. É algo fundamentado num objeto e num alicerce real. Fé é a confiança nas promessas de Deus. E se Deus prometeu, amados, Ele vai cumprir. Lá em Números, no Antigo Testamento, diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, Ele vai cumprir. E a fé é isso que traz confiança, consolo, tranquilidade, paz, que não me deixa ficar desesperado. Que Deus é Pai, Deus ama, Ele não abandona, Ele não desampara, Ele não muda de ideia. Deus não faz um voto e volta atrás. Deus não faz uma aliança e desiste. Infelizmente, nós somos os quebradores de promessas. Deus não. Se Deus prometeu, amados, Ele vai cumprir. E Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas para nós. Ele disse que perdoaria os nossos pecados em Cristo Jesus, Ele perdoou.
Ele disse que nos receberia como filhos e nos recebeu. Ele disse que nos daria o Espírito Santo e nos deu o Espírito Santo. Ele diz que depois, quando morrêssemos, nós estaríamos com Deus. E nós vamos estar. Ele diz que Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai voltar. E vai buscar a sua igreja. Só a igreja de Jesus. A igreja de Jesus são todos aqueles que creem e confessam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. E crendo nisso, vivemos segundo esses princípios e esses valores. Ele também disse que ia nos ressuscitar dos mortos. E Ele vai te ressuscitar dos mortos. Ele disse que nós vamos herdar um novo céu e nova terra. E nós vamos herdar um novo céu e nova terra. Nós somos peregrinos aqui. A Bíblia está cheia de promessas. Romanos capítulo 4, verso 17, fala assim, dentre outras coisas, que Deus traz à existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus realiza, cumpre a sua promessa, o seu milagre, onde não há coisa alguma. Fé é crer nisso. É crer que Deus é tudo isto. E fé, ele fala que é como um grão de mostarda. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver ou até mesmo de pôr na sua palma da mão um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma semente muito pequena. Talvez um pouco maior do que uma semente de morango. A semente do morango é tão pequena que a gente come junto. A diferença do grão de mostarda, da semente de mostarda, para a semente do morango, por exemplo, é que a mostarda, depois de plantada e semeada, ela se torna a maior de todas as hortaliças. É quase uma árvore. Uma semente desse tamanho. E em Mateus, capítulo 17, verso 20, Jesus fala assim, estava com um diálogo com os seus discípulos, e o texto diz, e ele respondeu, Jesus respondeu aos seus discípulos, porque a fé de vocês, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. O que está dizendo conosco? Está dizendo conosco, amados, que às vezes nós temos um paradigma na nossa mente de acharmos que as coisas não vão ser transformadas porque nós temos pouca fé. E nós começamos a confundir pouca fé com intimidade com Deus. Nós precisamos ter muita fé. Mas o texto está dizendo aqui que quando nós temos fé, não é o tamanho dessa fé que determina a ação de Deus. Porque não é a minha fé, nem a sua fé, que faz com que Deus haja, ou que faz com que Deus não haja. Não é a minha fé, nem a sua fé, não é porque eu tenho uma fé extraordinária, ou porque eu tenho uma fé pequena, não é porque você tem uma fé fantástica, ou uma fé rasa, que nós vamos limitar a ação do Deus Todo-Poderoso. Então nós começamos a pensar que nós precisamos de uma certa situação, aí nós ligamos para alguém, passamos uma mensagem no WhatsApp, olha, eu tenho que ligar para aquele irmão, para aquela irmã, porque ele é um homem de fé, uma mulher de fé, e essa irmã e esse irmão, Deus vai responder, porque ele é mais assim com Deus. Nós podemos ligar para todo mundo. Nós podemos colocar um anúncio no jornal de maior circulação, não é isso que nós estamos falando. Nós podemos sim pedir que as pessoas intercedam por nós.
Mas, amado, se você crê em Deus, se você tem fé, não importa se é do tamanho de uma semente de mostarda ou de um caroço de abacate, a nossa fé nos leva a crer que Deus pode cumprir a sua promessa e que Deus pode fazer o milagre mais extraordinário na sua vida. Basta que você creia. Basta que você creia. Você tem crido em quê? A sua fé está alicerçada em quê? O seu fundamento, o seu alicerce, a sua base, aquilo que é palpável, tangível, está alicerçado em quê? Nisso, na palavra de Deus. Então, se for do tamanho de um grão de mostarda, crê que Deus pode? Deus não vai se limitar. Deus não está limitado pelo tanto que eu ou você cremos. O poder de Deus não é liberado de acordo com a capacidade que você tem de ter fé grande ou fé pequena. Deus não está sujeito a mim ou a você. Nós que estamos sujeitos a Deus. Então, amado, se você tem fé, mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda, crê que Deus, é Pai, Ele pode sim transformar todas as situações na sua vida. Você tem fé? Você tem fé em quê? Na sua fé? Ou em Deus? A fé é como uma semente que o próprio Deus plantou em nós, com o potencial de nos tornar conforme a imagem e semelhança de seu Filho. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda no seu coração, já é suficiente, porque essa é a semente que pode te levar a ser um homem ou mulher extraordinariamente fervoroso. A semente já está naqueles que creem. Agora é colocar essa fé em prática, até que esse grão de mostarda se torne nas nossas vidas, até que essa pequena semente se torne em nossas vidas uma grande árvore. Fé é isto. Crer em Deus, que não há limites a esse Deus onipotente, onipresente e onisciente. Vamos orar. Feche os olhos, vamos orar juntos.